Olá, sejam bem-vindos ao Tudo Isso é Fortaleza, série de mini documentários da disciplina de audiovisual do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ceará. Nesse episódio, a gente vai conhecer a Malu, uma jovem que encontra na música e na religião a sua forma de expressar sua cultura. Ana, você que esteve de frente a frente com a Malu, como foi essa experiência? Olha, Lauren, foi uma experiência que me trouxe muita alegria. Apesar da gente estar nesse lugar de jornalista, de escutar, existe uma troca, né, quando você vai entrevistar uma pessoa. E a Malu, apesar da pouca idade, tem muito a compartilhar, tanto na área cultural como na área religiosa, né? Ela tem uma trajetória muito bonita de se ouvir, de se perceber na espiritualidade. Eu acho que quem for assistir vai se encontrar com isso. Legal, então vamos dar uma olhada em como ficou essa produção. Deixa acontecer macumbalmente. Domina essa porra. Eu nunca me senti pertencente assim aos cultos de religiões cristãs, tudo mais assim. Nunca me identifiquei muito. Eu não digo que isso é uma verdade geral, mas eu vou falar da minha verdade, porque isso não é sobre as outras pessoas, isso é sobre mim. Então, pra mim, eu nunca me identifiquei com as pessoas que estavam à frente das igrejas ou à frente daqueles lugares, ou com a pessoa que a gente dizia acreditar, ou com a energia que a gente dizia acreditar naquele Deus, né? Então eu sempre fiquei meio que duvidante, assim, será? Não sei se eu gosto. Ai, não sei se eu me identifico, não. Isso é o piveta. E aí que eu comecei a me interessar por outras religiões, assim, comecei a estudar e tal. Porque eu acho que fé é um negócio que você só tem se você duvida. A gente só tem fé numa coisa que a gente duvida. A gente não acredita, a gente fica se perguntando e fica querendo acreditar. Fé é um negócio que a gente se força a acreditar o tempo inteiro, que a gente tá tentando achar motivo pra acreditar o tempo inteiro. Eu acho que é isso que me faz ser tão crente. É isso, eu fico reafirmando minha fé, indo toda a vida pra roça e buscando um motivo pra acreditar, buscando um porquê de alguma coisa que aconteceu, ou do porquê que as coisas acontecem comigo. Mas é meio inevitável, assim, não fazer esse negócio, né? Mas eu acho que é um caminho massa pra ficar reafirmando a fé o tempo inteiro. Orioxê, olorocô da borô. Eu sou a Malu Vitorino. Eu atualmente moro no Caça e Pesca, /Sabiaguaba. Nasci e me criei aqui. Morei por muito tempo da minha vida em São Gonçalo, então eu tenho um apego muito grande a São Gonçalo. Mas, na verdade, eu sou daqui do Caça e Pesca. E eu tenho 20 anos. Estudo música na UFC. No momento, eu tô sentindo que eu tô na minha melhor fase, assim, no quesito da religiosidade. Eu me encontrei na religião muito cedo, muito nova. E era como eu tava falando pras meninas, eu sou muito privilegiada de ter o apoio dos meus pais. Tudo que eu sou hoje é o que eu sou por conta deles, porque se não fosse eles eu não seria ninguém. E eu acho que não só por conta deles, mas pelo jeito que eles me apoiam tanto. Quando eu decidi fazer música, eu só decidi porque eles me obrigaram a colocar como primeira opção lá na nota de corte do Enem. Quando eu entrei pro candomblé, eles foram comigo conhecer a roça e deram uma chance para entender como era. Quando me viram careca, eles choraram de emoção e não sabiam o que fazer e me abraçavam. E eles sempre foram desde então em todos os candomblés que eu participei, em todos os candomblés que minha santa deu rum, eles estavam lá. E quando a gente é de candomblé, a gente é muito ligado à ancestralidade, né? Mas a gente, quando fala de ancestralidade, a gente fala de uma ancestralidade muito distante, que é tipo de pessoas que migraram, que foram trazidas pra cá, pipipi, papapó. E a gente acaba esquecendo que a ancestralidade também vem de casa, é de quem vem antes de você. Então, quando eu toco tambor, ou quando eu toco pandeiro, ou quando eu canto samba, ou quando eu canto, é falando dos meus pais também, é falando de ancestralidade. Bom, ter uma mãe de santo muito boa também me faz muito feliz. Ter uma família na roça que se preocupa me faz muito feliz. Então eu me sinto muito realizada de várias maneiras. E enquanto artista,
Eu acho que a gente, enquanto artista, a gente está sempre procurando alguma coisa, né? Acho que vocês também, a gente está sempre procurando o que fazer e aí descobre que gosta de uma coisa e aí lembra que gostava de uma coisa no passado e aí começa a se apegar de novo. Então eu acho que eu tô sempre nesse processo, assim, de entender o que é que eu tô gostando no momento e de descobrir o que é que eu sou naquela hora. No momento eu só sou a Maluzinha macumbeira e artista. Como artista, eu nunca precisei desse estralo assim na minha cabeça. Mas eu sempre me entendi uma pessoa cantante, porque já estava na minha família isso. Então, nunca precisou girar essa chavinha. Agora, a chavinha da religiosidade foi quando eu conheci o candomblé através de coisas assim, de documentários, falando com minha família também. E aí eu queria muito respostas da minha vida, do que estava acontecendo. Eu queria muito saber da nossa ancestralidade, porque quando a gente é uma pessoa preta, quando a gente se entende enquanto pessoa preta, a gente quer muito saber de onde a gente veio e o que a gente fazia e o que a gente gosta. Então, o processo de entender nossa religiosidade é muito isso também, né? De tentar se achar. Eu me apaixonei várias vezes. Mas o dia que eu tive certeza que eu queria, assim, isso pra minha vida, foi quando eu me recolhi pra me iniciar. Porque as pessoas às vezes têm certeza antes de se iniciar, né? Ah, eu tenho certeza disso. Não tinha. Tinha dúvidas até o momento que eu me iniciei. Quando eu entrei, que eu raspei minha cabeça, que eu senti a energia da minha santa, eu fiquei, é isso aqui. Isso aqui é o que eu acredito. É esse negócio aqui. Eu sempre fui muito amostrada. Então, antes de ser a criadora de conteúdo que eu sou hoje, eu sempre gostei de postar coisas. Mas aí eu fui me descobrindo. E aí, nesse processo de me encontrar na religião, eu postava na minha rede social, né? Na rede vizinha, sobre o que estava acontecendo. Tipo, ai meu Deus, aconteceu isso. Eu tô descobrindo isso. E aí fui contando. Emboateou, emboaduraxixi. Enquanto reza, vai fazendo. A pronúncia talvez esteja errada, mas eu sou brasileira. Eu nem sei falar Yorubá fluente, peraí. Descobri que tinha muita gente muito mais fofoqueira do que eu, que queria saber. A fofoca, pra mim, é a principal forma de comunicação. Porque eu acho que isso aqui que a gente tá fazendo é uma grande fofoca que vai ser compartilhada com outras pessoas que são fofoqueiras também, vão querer assistir pra saber do que é. Gente, em cima é melhor. Aí fica muita informação. Que negócio de em cima é melhor, rapaz. E aí me perguntam muita coisa, né? Porque tem muita gente que não é da religião, que tem muita dúvida, que quer saber como que chega, como que encontra. Eu sei a maioria das respostas? Não. Mas eu tô lá pra auxiliar a pessoa a chegar até alguém que saiba. Porque tem muita gente que, assim como eu, tem muita curiosidade e não teve alguém pra dar um caminho. Porque eu não tive, e por isso tive que me lascar muito nesse caminho, de me encontrar. Então, tudo que eu posso avisar para os outros para que não aconteça o que aconteceu comigo, eu aviso. Falar de Oxum e de Iemanjá é muito abrangente, porque Iemanjá, ela é tudo que eu sou. Eu tenho muito Iemanjá na minha vida, né? Minha santa tá plantada na minha cabeça. E Oxum é a mesma coisa. Sempre esteve na minha vida. E ser filha delas é Ave Maria. É muito maravilhoso. Quando a gente se descobre filho de um orixá, a gente descobre um amor que a gente nem sabe que esse amor existe. É como se a gente estivesse parindo. Eu não digo que é o mesmo sentimento porque eu nunca pari, mas no dia que eu pari eu retorno e confirmo. Porque a gente descobre um amor por alguém que você não conhecia, que você não sabia que estava ali com você. E você, a partir dali, sente o tempo inteiro. Tipo, não tem um santo dia da minha vida desde então, ou não tem um certo momento que eu não sinta Iemanjá ou Oxum na minha vida, ou Oxóssi, né, que é meu pai. Eu acho que a Maluzinha do futuro ela vai estar muito mais em paz do que a de agora. Porque agora eu tô caçando todas as respostas para as futuras perguntas dela. Então ela que me agradeça. Poxa, eu não te atendi, Tina. Falando na minha paz, cadê a nossa? Sinto esse ponto que toca. Seguro na mão de Oxalá. Peço toda noite pra Deus me guiar. Os herês já estão todos sorrindo. Palavras de fé proferindo. Respeite e adore sem medo. É um pedido pro mundo inteiro. Que
personagem interessante, que história massa para contar. Conta pra gente, Ana, como vocês chegaram na Malu e por que vocês decidiram contar a história dela? Primeiro nós decidimos o que a gente ia fazer, né? A nossa vontade era de fazer um perfil. E aí, quando chegou o momento de sugerir os temas, nós percebemos que havia uma polarização entre religião e arte/cultura. E aí, de repente, quando surgiu a Malu na lista, ela agregava essas duas coisas. Então, não teve, assim, uma dúvida, né? Quando a Malu se apresentou, a gente disse, não, vamos fazer com a Malu, porque a Malu pode render muito, assim, nesse processo de escuta, na visita e tudo mais. Pronto. Essas temáticas são muito interessantes. E conta pra gente também como é que foi essa questão de produção. Olha, a produção foi uma troca bem intensa, até porque a gente precisou visitar a Malu algumas vezes em 2 ambientes distintos. A produção e a edição em si foram muito divertidas, porque toda a trilha sonora é original, é da própria Malu, então com isso a gente não teve preocupação por ela ser cantora também. Isso foi um aspecto bem interessante, tem bem a cara dela na maneira de se expressar, nas cores, na seleção da trilha sonora, então dá pra ver muito a Malu impressa nesse mini documentário. Então é isso, gente. A gente está chegando ao final de mais um episódio, mas a gente quer te convidar para assistir os outros programas desse projeto. É só procurar na playlist Tudo Isso é Fortaleza, do canal do curso de jornalismo da UFC. São 5 histórias surpreendentes que de algum modo trazem à tona um pouco da capital do Ceará. E é isso, a gente conta com você para assistir os próximos episódios. Até mais!